Domadão, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dungeon DI e seu incrível episódio de número 9 da segunda temporada. Esse anime, continuando se impressionando, já está acabando, a gente já está ficando em lágrimas, mas está sendo uma conclusão muito bonita e acredito que o próximo episódio já é finalmente a conclusão meio que desse arco da Haruhime. Pelo menos é isso que eu espero. Não acredito que eles vão enrolar até o episódio 11 e 12, isso, pelo menos é o que eu espero de coração. Para todo caso, a gente viu que foi um episódio muito interessante pelo fato que a gente viu que a Mikoto mudou o seu estilo de luta no final, pois ela teve que lembrar do ensinamento que o Take falou para ela e ela decidiu aplicar quando ela achasse necessário isso, quando ela achasse que deveria salvar uma pessoa. Então foi muito legal isso. Para todo caso, ter visto a determinação do Battle foi algo que a gente já esperava faz tempo, né? Ter visto que ele agiu, digamos que como um aventureiro, como um herói de verdade, foi muito bom. Além de ter várias outras cenas, digamos que o Battle aguentou algo que nem o Hermes aguentou. Mas então vamos falar de Dungeon DI, nosso querido Danmachi, seu episódio de número 9, mais conhecido como Salve o Battle, Estia Battle, Salve a Haruhime, o sacrifício mágico de Mikoto. Então vamos falar agora do começo da cena que eu mais gostei, na minha opinião, que foi ver, digamos que a determinação do Battle, pois a gente viu, digamos que no episódio passado, o Battle ele estava com muito medo, muita insegurança, ele não estava se considerando um herói, pois ele mesmo estava frustrado consigo mesmo, que tipo de pessoa ele era, que tipo de herói ele almeja ser, se ele não conseguiu nem salvar uma garota que precisava da sua ajuda. Então ele não tinha resposta para falar da sua reação daquele momento, o que ele agiu, ele só fugiu do local. Então ter visto que ele bate a mão dele e a mão dele começa tipo a invocar a magia, foi legal porque eu achei que nesse momento era uma magia nova que ele estava desbloqueando e no fim não era. Para todo caso, a gente viu que ele daí tem meio que a sua determinação reacesa com a chama do Fire Boruto, e acontece que ele avisa a Mikoto, ele já pede desculpa, mas ele fala que ele vai salvar ela, e se for preciso o Ralph, a Riri, a Estia vão entender, e um dia eles voltarão para o horário se for necessário, mas eles voltarão daí mais fortes. Se for preciso fugir no momento, eles fugirão, mas eles entenderão o que ele pensa. E a gente sabe que realmente eles entenderiam se o Battle conseguisse fugir com a, como posso dizer, a Haruhime. E foi muito engraçada a cena, porque eu sei que era uma cena séria, emocionante, mas tinha uma certa graça, porque a gente já viu que o Battle estava planejando o plano de fuga dele já após ter pego, digamos que a Haruhime. E acontece que a Mikoto, tipo, fica feliz, agradece do fundo do coração dela. Ela fala que está muito feliz em ter entrado para a família do Battle, pelo fato de que é somente o Battle uma pessoa que realmente seria, é tipo um espírito de aventureiro, um herói de verdade. E isso só condiz com a personalidade do nosso querido protagonista de Dungeon DI. Só ele fazeria algo impensável que ninguém iria fazer, como roubar, digamos que, uma amazona, uma pessoa, digamos que de outra família. Visto a lágrima, digamos que da Mikoto, foi muito bonito. E como ela falou, vamos ouvir bronca da Estia-sama depois, mas vamos juntos. Então acontece que nesse momento em diante foi mostrado o sinalizador que indicaria, se fosse vermelho o plano falhou e ele teria que achar, digamos que o ritual onde seria o local, e se fosse verde ela conseguiria salvar a Haruhime. Vimos que ela usou o fogo, ou melhor dizendo, o sinalizador vermelho, mas para todo caso o plano começou com ela investigando indo atrás para salvar a Haruhime, enquanto o Battle, digamos, servia de isca e tentava atrair todas as amazonas, afinal elas já estavam atrás dele desde o começo. Mas agora vamos falar da cena mais importante, que foi a cena que Battle aguentou, digamos que Ishtar, pelo fato do que o Battle, tipo, teve sucesso no plano dele de servir de isca. Acontece que todos estavam indo, a Aisha, aquela sapa, todas mesmo estavam atrás dele. E acontece que ele começou a lutar, ele começou a utilizar magia. Ele chega realmente, vai usando a Fireball em todas as voltas dele, vai destruindo, digamos que a casa dela. E acontece que nesse momento, lembrando, o Take e a Estia já estavam querendo entrar nos domínios do bairro dos prazeres, pois estava tudo fechado, como se eles estivessem atrás de alguém que está tentando fugir. Então acontece que nesse momento tinha duas guardas impedindo todos eles ali. Só que acontece que eles já viram que o plano do Battle estava dando sucesso, que eles estavam vindo uma explosão. E de quem seria essa explosão, não é mesmo? Acontece que no momento o Battle acaba chegando na sala principal, a Ishtar-sama se encontrava, e nesse momento ela fala, todas vocês fiquem caladas e quietas. E acontece que ela só fala, Fighter, o que você está fazendo aqui? Que era aquela sapa gigante lá. E acontece que ela fala, por tua culpa você não obedeceu a minha ordem, agora saia daqui você. E vocês todas também vão para o ritual e façam daquilo um sucesso.
deixem que eu cuido dele. E vemos que nesse momento, digamos que um servo já da Ishtar já amarra o Battle, e como é um level 4, o Battle não teria chance para ele ser um level 3. E acontece que ela começa, digamos, a se despir e ela iria enlouquecer o Battle. Só que daí vemos que encantos divinos não tem efeito no nosso protagonista, como ela mesma viu, porque ela ficou meio que uns 10 minutos tentando seduzir o Battle e ele não tinha efeito nenhum, mesmo olhando, e ele só pedia desculpa, falava pra ela se vestir, ele já tava todo envergonhado. E daí acontece que eles colocam algo pra ver as costas dele e mostra que tem um encantamento divino, algo que cristaliza emoções, como se fosse um selo, uma proteção. Então acontece que nenhum tipo de feitiço, de encanto vai servir nele. Só que o maior problema é que ela fala baca, arro, xingando ele, tipo, o que ele pensa que ele está fazendo disso? Mas no caso, quem teria colocado isso? Se você lembra de algum episódio específico que alguém deve ter colocado algo no Battle, me diga nos comentários. Mas provavelmente deve ter sido a Hestia ou o próprio Zeus. Para todo caso, eu não sei ao certo quem deve ter colocado essa proteção no Battle ou como ele adquiriu isso, mas vemos que ele tem proteção contra encantos divinos e nada tem efeito nele. Então ele já consegue fugir na hora e ele vai até o local para ver como é que tá indo o ritual, porque ele viu da janela, digamos que da sala principal da torre, que foi o sinalizador vermelho, ou seja, ele tem que chegar até o ritual para proteger a Haruhime e digamos que até para salvar a Mikoto. Então vamos falar agora de uma das cenas mais importantes, mais bonitas desse episódio, que foi o reencontro, digamos que de Haruhime e de Mikoto. Pelo fato do que acontece que, como a Mikoto estava no local ainda, digamos que acabando com as Amazonas no meio do caminho, vemos que ela fala com a Haruhime, e nesse momento vemos que a Haruhime muda, digamos que a mudança de tom para falar com a Mikoto, como se fosse um tom mais íntimo, de amigas, porque a gente viu que ela falava Mikoto-dono ou Mikoto-sama, e ela mudou para Mikoto-chan, tipo, como a amizade delas desde pequena, e ela fala que, tipo, você não entende o que eu estou fazendo, você não entende porque eu estou decidindo isso, como é que eu poderia colocar a vida dele em perigo, uma pessoa que já tem o corpo manchado por ter deitado várias vezes, por ter se prostituído, como é que você quer que eu peça para que ele me salve? E tudo isso se referindo ao Battle, porque a Mikoto falava que se ela pedir, ele vai salvar ela, ele não vai desistir. Só que ela tem esse sentimento de não se sentir digna, de que um herói a salve. Então vemos que as lágrimas dela eram verdadeiras, que ela queria que alguém salvasse, mas ela não pode pedir isso. Então acontece que essa cena foi uma das mais bonitas, daí a Mikoto se machuca, só que daí a gente vê que a Mikoto meio que quase cai da ponte, mas ela consegue subir na ponte, mas a Haruhime daí foi levada pro local, já tá acorrentada, e daí começa a luta da Mikoto, e é aí que vamos falar do golpe surpresa dela. Vamos falar então da Death Stone, que é aquela esfera que irá selar a alma, digamos que da Arunado, da raça da Haruhime. Então, foi aquela esfera que eu acredito que eu acertei por ter falado no vídeo passado, que aquela esfera que a Aisha quebrou era algo que iria selar a alma da Haruhime, então foi por isso que ela foi punida, castigada. Então a Aisha realmente quebrou a esfera, digamos, só que daí acontece que a Ishtar conseguiu outra através do Hermes, mas foi legal o fato que realmente mostrou aquele objeto e a punição da Aisha foi por ter quebrado, digamos que, a Death Stone. Mas acontece que Haruhime tá toda acorrentada, o ritual já está começando, e vemos que a Mikoto ainda chega lá falando que eu ainda tô viva aqui, vou acabar com vocês, e as Amazonas já falam, se você acabar com todas nós, literalmente, a Ishtar vai atender teu pedido, então vamos lutar agora. E acontece que vemos que a garota que estava, digamos que, como eu posso dizer, responsável do ritual, digamos que estava cansada, ela queria se divertir um pouco. Então ela começa a enfrentar a Mikoto e ela, tipo, dá uma surra legal na Mikoto. Tipo, nem parecia que ela era uma level 3, tanto que a gente pensa, caraca, só o Battle que não parece forte por ser um level 3. E vemos que a Mikoto apanhou muito, mas a Mikoto, tipo, levou uma surra. E acontece que no momento final, ela ainda consegue se segurar, digamos que nessa Amazona, e ela lembra do ensinamento do Take. Então a cena da Mikoto, digamos que tendo usado um ataque surpresa, que não é muito o estilo dela, porque ela lembra que o Take falou que os ninjas usam ataques surpresas, são um estilo sujo de luta, algo para surpreender o inimigo. Por mais que não seja o estilo da Mikoto, é bom que ela saiba. Então digamos que ela lembrou das palavras que uma garota sincera e gentil pode ser melhor que qualquer ninja, e ela viu a Haruhime, então lembrando de tudo, ela decide usar um golpe que ela nunca usaria, talvez. Ela usa uma descarga mágica espontânea e ataca e acaba com várias Amazonas em volta dela, tanto que ela fica esgotada e acaba quase caindo, meio que desmaiada, mas provavelmente a gente sabe que alguém salvou ela. Para todo caso, nesse momento ela grita para que o Battle salve, digamos que a Haruhime, pois todo aquele momento, se o Battle chega antes, acontece que eles não dariam conta, eles não iriam conseguir salvar. Então digamos que ela teria que acabar com todas as Amazonas para que o Battle conseguisse chegar no local e tirasse as correntes da Haruhime ou quebrasse a Death Stone. Então vemos que o episódio acaba com o Battle tendo, digamos que, jogado a espada que estava a Death Stone para longe e com a esfera tendo sido quebrada. Acontece que acaba com a surpresa de Aisha, da Sapa,
mapa e digamos que com o olhar do Battle olhando ao redor, digamos que da pedra, da Haruhime. Mas foi um ótimo episódio, meu querido e minha querida Kohai de Damachi. Eu acredito que ressaltei, falei de como foi, o que eu gostei. Para todo caso, achei que a melhor parte foi do Battle lá com a Ishtar e o fato dele ter sido rápido, habilidoso, ágil e ter conseguido quebrar Death Stone antes que acertasse a Haruhime foi algo necessário. Provavelmente sabemos que agora ela está bem, afinal ela não morreu antes, então a alma dela não foi selada, provavelmente é isso que eu acredito, então ela está a salva do ritual, pelo menos é o que dá pra entender da cena, a gente vai descobrir mais no próximo episódio. O que eu mais gostei também foi a parte emocional, querendo ou não, as lágrimas eram sinceras, reais para Mikoto da Haruhime, pelo fato dela não se sentir digna, manchada, foi algo que foi muito sério e vamos ver como é que isso vai se desenrolar, provavelmente o Battle vai falar algo para ela, afinal, como ele mesmo disse, é o trabalho do herói salvar todas as pessoas, não importa o que elas fazem e como elas são, o que elas pensam, então vai ser bem legal de ver talvez o Battle falando algo que meio que acalme e mude a visão dela. Mas para todo caso, vemos que todos já estão nos seus preparativos, provavelmente a Mikoto foi salva pelo Taki ou pelo Elfo, a gente não sabe quem salvou ela, mas provavelmente eles já adentraram, digamos que os limites lá da Ishtar família. Provavelmente a Est, a Ariri já vão chegar no local, isso a gente vai ver no próximo episódio, eu acredito. A gente também viu que a Freya família já tomou conta da situação, eles vão preparar algo. Mas, para todo caso, sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Damachi? Meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos finalmente a conclusão disso, ou início de lutas entre deuses. Afinal, veremos que Ishtar vai aparecer, talvez? Será que ela vai ficar em fúria após ver que o ritual não foi um sucesso? Talvez ela fique mais em fúria por ver que a Freya família vai tomar alguma situação disso tudo. O que eu mais estou curioso é o fato de ver quando a Est e o Taki vão chegar ali no local. Pelo fato, a Mikoto foi salva por um dos dois, a gente já sabe disso, então provavelmente vai ser mostrado. Mas eu quero ver mais da Aisha, pois a gente sabe que ela gosta da Haruhime, ela nunca quis matar, a gente viu nesse episódio isso, a reação dela, meio que ela queria entrar ali na cena e salvar ela, então provavelmente a gente veja isso, porque aquela sapa provavelmente ainda vai querer matar a Haruhime, e talvez a Aisha não deixe. Para todo caso, a gente vai ver que o Battle ainda vai ter que salvar, vai ter mais luta no próximo episódio, então promete. Para todo caso, assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Damachi. Mata, né?